Eu quero convidá-los a abrirem o texto da palavra, Evangelho, Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo. O tema de hoje é quando Jesus entra na história. Quando Jesus entra na história. O desejo do meu coração é que esse tema abençoe a sua vida nessa noite. Amém, meus irmãos? Você já encontrou o texto aí? Fica no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, no capítulo 9, versículo 14 em diante. Nós vamos ler e diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Vamos repetir esse trecho? Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Espírito o quê, irmãos? Mudo e surdo. Eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aqui, diga amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, dá-me graça nesta noite para compartilhar os desafios da Tua palavra. Que eu seja a Tua boca neste lugar, para que pessoas saiam daqui tocadas por Ti, abençoadas pelo poder que há na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu oro. Amém. Irmãos, nós vamos ver nessa passagem a cura de um jovem lunático, endemoniado. Na descida da montanha da transfiguração, Jesus encontrou muita gente ao redor dos discípulos. E um pai, como a gente viu aqui no texto, havia um pai que estava desesperado porque tinha um espírito imundo que tinha tomado conta do filho. Essa cura aqui que nós lemos nessa noite foi uma cura diferenciada. Uma cura especial porque o espírito maligno aqui, ele agia de duas formas para que aquele jovem não experimentasse cura. Agia de duas formas. Olha só, deixando aquele jovem mudo e surdo. Deixou aquele jovem o quê, irmãos? Mudo e surdo. Tanto que Jesus, quando expulsou, ele disse: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Então agia dessas duas maneiras, deixando mudo, porque Satanás sabe que a cura se processa pelo poder da palavra.
E desta forma, aquele jovem não tinha como clamar por aquela cura. E agia também na vida daquele jovem, deixando ele surdo, para que o jovem não fosse alcançado, para que ele não ouvisse e não fosse alcançado pela palavra que cura, que liberta e que transforma. Agora, o texto mostra para a gente que o pai do menino, ele procurou ajuda várias vezes sem nenhum resultado satisfatório. Mas quando ele leva o problema dele para Jesus, aquele jovem é liberto e curado. Qual é o segredo que a gente aprende aqui? Que nós precisamos levar os nossos problemas a quem, irmãos? A pessoa certa, a Jesus. Eu não sei qual é o problema e a dificuldade que você está enfrentando, mas eu sei para quem que você pode levar. Você pode levar para a pessoa certa que tem a última palavra sobre a tua vida. Vai trazer a solução para a sua dificuldade e para o seu problema. E foi o que aconteceu aqui, o milagre surgiu, gente. O milagre aconteceu. Nesse episódio, os milagres, irmãos, acontecem porque Deus resolve intervir na história humana. Milagres acontecem quando Deus entra na história. Por isso o tema, quando Deus entra na história. Quando Deus entra na nossa história, os milagres acontecem. Glória a Deus por isso. Agora, esse texto aqui, meus irmãos, nos mostra o quanto o mal que nos deixa fracos, no chão, prostrados, muitas vezes nos impede de falar, de expor os nossos sentimentos, tenta até mesmo tirar a nossa vida, a nossa paz, o nosso vigor, a nossa alegria. Mas ao mesmo tempo, esse texto mostra para a gente quais são as armas para a gente vencer esse mal, que é a humildade, a fé e a oração. Nós temos pelo menos essas 3 armas para a gente vencer. A humildade, a fé e a oração. Vamos repetir? A humildade, a fé e a oração. Por isso, a minha oração, queridos, nós vamos pedir a Deus que graça de a gente ter humildade e ir em busca de mais fé, com orações, com súplicas, porque como diz o texto aqui, aquele que tem fé, aquele que crê, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Mas eu quero deixar com vocês, de maneira muito prática e procurando ser sempre objetivo, algumas lições desse encontro com Jesus. Encontrei pelo menos quatro verdades, 4 lições preciosas para o nosso coração de um encontro com Jesus. E eu quero deixar essas lições aqui para o nosso coração. A primeira lição que eu poderia destacar aqui desse texto é que Jesus não despreza as lágrimas de um coração aflito. Vamos repetir esta verdade, irmãos? Jesus não despreza as lágrimas de um coração aflito. Veja no versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, ele disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade, ajuda a minha incredulidade. É interessante, meus irmãos, a gente observar e ver que as lágrimas, como as lágrimas são capazes de mover o coração de Deus. Como isso me chama a atenção. E não se trata aqui de lágrimas de crocodilo, como se diz por aí. Você sabe o que é lágrima de crocodilo ou não? Alguns não sabem, né? Se diz por aí, né? Lágrimas, mas é lágrimas de crocodilo. Sabe por quê? Eles dizem isso? Porque o crocodilo, quando ele morde a sua presa, ele solta lá uma lagriminha. Você sabia disso ou não? Quando ele está comendo a presa, ele chora. Eu faço isso quando eu estou comendo picanha. Quando eu mordo aquela picanha assim, suculenta, eu fico chorando de alegria. Não sei você. Mas não, eu não estou me referindo a esse tipo de lágrimas aqui. O crocodilo pega a sua presa e chora. Está comendo a presa. Não, não é isso não. Queridos, Deus é bom e Ele se importa com as nossas lágrimas. Eu gosto muito de um texto do Salmo 56, versículo 8, o salmista diz assim:
vamos ler, aqui está na tela, né? Vamos ler juntos. Tu contastes as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Elas estão no teu livro. O que me chama a atenção aqui é que o salmista tinha consciência de que Deus conhecia e contava as aflições do seu coração. O salmista, ele tinha consciência de que Deus recolhia num vaso sagrado cada lágrima que saía dos seus olhos. O salmista, ele tinha consciência de que Deus escrevia no livro dos registros eternos o que significava cada uma daquelas lágrimas. Isso me chama a atenção, queridos. Então, nós precisamos entender que Deus não rejeita as nossas lágrimas, mas Ele as acolhe. Glória a Deus. Tem muita gente, eu estou dizendo isso porque tem muita gente que pensa que para ser espiritual precisa jogar o seu lado humano fora. E aí por isso que surgem aquelas frases, como eu já citei aqui em outras oportunidades: crente não chora, crente não fica triste, crente não tem derrota, não chora, meu irmão, crente não pode chorar, mas faleceu um amigo, eu estou tão triste. Não, mas você tem que entender que ele foi promovido para a glória, aleluia. E aí eu fico pensando que tem gente querendo fugir da realidade da vida e quer impor isso às pessoas. Então não embarca nessa não, senão você vai adoecer. Você vai adoecer porque Deus não rejeita as nossas lágrimas, Deus as acolhe. Homens na Bíblia choraram, homens de Deus, homens na Bíblia, a gente vê os profetas eram chorões. Pedro chorou o seu pecado. E quem mais chorou na Bíblia? O próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus chorou. Então, essas lágrimas que você está chorando no meio da sua dor, da sua aflição, na presença de Deus, são lágrimas que Deus leva a sério, porque Ele se importa com você. O não desprezar as lágrimas, sabe o que fala? Da natureza de Deus. Fala de um Deus que é sensível. Por isso que eu acho maravilhoso, quando a gente chora, isso mostra que nosso Deus, Ele acolhe as nossas lágrimas. Por quê? Porque Ele é um Deus que se importa com a gente, que se importa com a nossa dor. Ele é um Deus sensível, e a sua sensibilidade é, na verdade, um grande apelo à nossa fé, porque Ele é um Deus que nos ama e Ele se identifica conosco. Glória a Deus. É como um pai quando vê um filho sofrendo, quando vê um filho chorando, um choro de dor, de angústia, ou de arrependimento, ou de pavor, ou de medo. O que o pai faz? O pai vai ao encontro do filho para abraçá-lo, acolhê-lo, e é assim que o nosso Deus faz quando choramos na presença dEle. Glória a Deus. Deus quer abraçar você, Deus quer chorar com você, porque Ele se envolve na nossa dor, porque Ele deseja fazer algo tão especial, algo novo na nossa vida. Glória a Deus. É o abraço de Deus que nos consola, e a sua consolação é mais do que apaziguar a dor do nosso coração, mas é uma poderosa intervenção de amor transformador na nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, se hoje você está vivendo um tempo de dor, de lágrimas na sua vida, hoje é o dia que o Senhor quer abraçar você, enxugar as suas lágrimas e fazer algo novo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma segunda lição que a gente aprende aqui, nesse texto. Veja lá na tela. A vitória da fé nem sempre se dá completamente e de uma vez. Essa é outra lição desse encontro com Jesus. A vitória da fé, vamos repetir juntos? A vitória da fé nem sempre se dá completamente e de uma vez. Veja que o texto mostra que aquele homem estava chorando. Ele estava também apresentando as suas contradições, porque ele diz: eu creio, mas não creio. Eu creio, mas não creio. E aí Jesus começou a conduzir as etapas da bênção e da transformação. Irmãos queridos, a vitória da fé nem sempre se dá completamente
e de uma vez. Na verdade, irmãos, o que a gente precisa considerar é que, na maioria das vezes, Deus vai nos levando através das etapas da sua graça. Foi o que aconteceu nessa história. Porque Jesus estava olhando para as lágrimas daquele homem, daquele pai, estava olhando para o coração daquele pai e vendo as suas necessidades. E aí a primeira etapa, qual foi? A primeira etapa, antes de curar o filho, foi tratar o coração do pai. Antes daquele filho ser curado e ser restaurado, quem precisou do primeiro tratamento? Foi o pai. Sabe, às vezes, meus irmãos, nós imaginamos que o problema está longe. O problema está lá longe. E de fato está. Mas nós carregamos, queridos, os nossos problemas e as nossas dores dentro do nosso coração. E aonde você estiver, aonde você for, aonde você estiver, isso vai estar dentro de você. Tem gente querendo fugir da realidade da vida. Tem gente querendo fugir das suas dores e acha o seguinte: acha que a melhor coisa é eu mudar de igreja. A melhor coisa é eu mudar de bairro. A melhor coisa é eu mudar de país. A melhor coisa é eu fazer uma viagem para tentar esquecer esses problemas. Não tem jeito. A dor vai com você aonde você for. Por quê? Porque primeiro precisa, é o coração que primeiro precisa ser tratado. O que é que precisa ser tratado, irmãos? É o coração. E foi o que aconteceu aqui nessa história. Por isso que Jesus começou, a primeira etapa, foi tratando do coração do pai. Mas não poderia ficar apenas na primeira etapa, tratando o coração do pai. Tinha que acontecer uma restauração daquele filho. Que aí foi a segunda etapa. Foi Jesus libertando aquele filho dos poderes malignos, dos poderes das trevas. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tão importante aqui. Muitas batalhas que a gente vive, muitas batalhas que você tem vivido, não são naturais. Preste bem atenção. Você pode até usar a psicologia, você pode usar a medicina, a ciência humana, e há determinadas batalhas que tudo isso não vai funcionar. Claro, não generalizando, meus irmãos, mas algumas batalhas que nós vivemos, elas são espirituais. E a gente precisa ter consciência disso. Posso ouvir um amém? Amém. Gente, nós precisamos ter um conceito equilibrado em relação à atuação do diabo. A atuação de Satanás. Porque a gente é 880. Ou a gente espiritualiza tudo e vê capeta em tudo, ou a gente ignora a atuação do diabo. Tem gente que espiritualiza tudo. Vê demônio e vê diabo em tudo. Como eu já contei, acho que determinada situação aqui para vocês, tinha um pai de um amigo, ele me contava as histórias desse pai, do pai dele, e era muito interessante, porque tudo, ele era desses crentes, sabe, que espiritualiza tudo? E ele disse que uma vez, ele gostava demais de uma caneta, ele escrevia e tal, e um dia acabou a carga da caneta, e aí ele rejeitou aquilo, expulsou o diabo da caneta, irmãos. Eu te repreendo, sai agora em nome de Jesus. Ué, acabou a carga da caneta, o que a gente faz? Troca a carga ou troca a caneta. Simples assim ou não? Tem demônio nisso? Acho que eu já contei uma vez para vocês aqui de uma situação, quando eu fui cantar, eu costumava cantar nesses eventos gospel da vida, né? Com a banda e tudo mais, e eu lembro uma vez que uma cantora foi, e ela usou playback. Eu lembro que na época o playback era em CD. Utilizava CD, mas só que aquela mulher levou um playback, o CD estava riscado. Então você imagina só o que acontecia, quando ela soltava a música, chegava no determinado ponto da música, que ela ficava se repetindo. Ok? Deu para entender, não? E aí ela chegou, a irmã parava lá a apresentação dela, dizia assim: os irmãos fiquem em espírito de oração aqui, amém, irmãos? Fiquem em espírito de oração, porque o inimigo não quer que eu louve. Mas eu fiquei pensando, ela repreendeu o diabo, expulsou, e olha, gente, não saiu aquele diabo. E olha que ela tentou, hein? Fez um esforço e nada. Mas por quê? Aquele demônio era muito fácil ser repreendido, só pegava um CD que não tivesse riscado. Simples assim.
Então tem gente que espiritualiza tudo, vê capeta em tudo, tudo é diabo, olha para a televisão, vê o capeta, pega a Coca-Cola, vira de ponta cabeça, vai para trás, é o capeta aqui, diabo lá. Olha, irmão, cuidado, corta o seu cabelo, que eu estou vendo os demônios aí dentro do seu cabelo. Eu estou falando isso, olha, eu conheço gente, tem um camarada que cortou o cabelo. Uma vez eu falei, cara, por que você cortou o seu cabelo? Não, porque a irmãzinha lá da igreja que eu frequento, tal, ela dizia que ela estava vendo uns demônios aqui dentro e tal. Eu falei assim, por que você não falou assim, eu vejo um demônio na sua língua, irmã, corta a língua fora. Você percebe? Então a gente vai para os extremos, ou a gente vê capeta em tudo, ou então a gente ignora a atuação de Satanás. E nós precisamos ter um conceito equilibrado. Um conceito o quê, irmãos? Equilibrado. A gente não pode, ao mesmo tempo, ignorar a atuação de Satanás, porque a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus ardis. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. 2 Coríntios 2:11 diz isso. O diabo não tem dó de ninguém. O seu nome está na lista negra de Satanás. Ele não brinca de ser capeta, porque ele é o próprio capeta. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Agora veja, o diabo, em João capítulo 10, versículo 10, o que é que diz lá? O que é que diz que o ladrão veio para? Matar, roubar e destruir. Então veja só, Satanás na Bíblia, ele é comparado com Belial, dragão e maligno. Belial, o que significa? Que ele é indigno e perverso. Ele é comparado com o dragão, que é asas de águia, patas de leão e caudas de serpente. O que é que significa isso? Que o diabo tem agilidade, força e sagacidade. Você conheceu o teu inimigo. E ele é maligno. O que é que significa isso? Que a essência do seu caráter é má. Então nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Mas a Bíblia diz em Efésios no capítulo 6, versículo 12, vamos ler juntos, que a nossa luta não é contra... Vamos ler juntos, todos juntos, me ajuda aqui, queridos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A nossa luta não é uns contra os outros, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. A Bíblia também fala, gente, que Satanás ele constrói na mente das pessoas fortalezas de entendimento. E essas fortalezas são maneiras de pensar, de agir, atitudes que nascem dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e nós não somos capazes de enxergar alternativas, porque essas alternativas estão trancadas pelas fortalezas de Satanás. Existem espíritos diabólicos mesmo, demoníacos, que estão operando na vida das pessoas, amarrando pessoas, escravizando pessoas, e é necessário uma interrupção poderosa, que vai além da capacidade humana, que vai além da medicina, da psicologia, da ciência, que é justamente uma intervenção do Deus Todo-Poderoso na vida das pessoas. E aí quando a gente olha para essa história, é interessante, porque quando Jesus colocou a mão dele poderosa, para que aquelas forças demoníacas que estavam em ação fossem destruídas, na vida daquela família, a coisa aconteceu. O milagre aconteceu. Agora, gente, há coisas estranhas demais. A gente sabe disso. Que a gente não consegue entender. Eu acho que você pode falar, alguém vai testemunhar alguma coisa que já aconteceu na vida, coisas estranhas que a gente não consegue compreender a natureza dessas coisas. Como é que surgiram isso? A gente não sabe. Mas uma coisa que a gente sabe, e nós precisamos entender, que Deus pode mudar toda e qualquer situação na nossa vida. Quando Jesus chega, Ele destrói fortalezas, Ele destrói o poder das trevas. É o que diz as Escrituras, 1 João 3,8, para isto o Filho de Deus se manifestou,
para desfazer as obras do diabo. O diabo já está derrotado na sua vida, meu irmão. O diabo já está derrotado na sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Receba essa palavra aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Já está derrotado na nossa vida. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aí eu pergunto para você, que tipo de prisão está amarrando a sua vida? As suas emoções, os seus sentimentos, o seu coração? Algumas delas são humanas, que acontecem com todos nós. A gente sabe disso, é verdade. Mas existem pressões que vão além da humanidade, que só Jesus pode entrar e transformar a nossa vida. A gente sabe disso. E nós precisamos, irmãos, nessa noite de milagres que vêm da graça de Deus e que entram na nossa estrutura, da nossa alma, para fazer a diferença na nossa vida. Por isso que quando a gente olha para esse texto, fica muito claro que aquele homem precisava de um milagre. Aquele homem precisava urgente daquele milagre. O que estava acontecendo com o filho dele era uma loucura, era algo inexplicável, que ninguém conseguia entender. Alguns poderiam dizer que ele estava apenas com uma epilepsia, mas Jesus disse que era um espírito, porque Jesus disse lá no versículo 25, espírito imundo, sai dele. Então não era apenas uma epilepsia, havia alguma coisa a mais ali acontecendo, gente. Tinha algo a mais. É por isso que o Senhor precisa interferir na nossa vida, porque existem coisas que a gente não consegue entender e que fazem parte da dinâmica da vida das pessoas, e só Jesus mesmo para fazer a diferença. Amém? Terceiro, outra lição desse encontro com Jesus: continue segurando na mão de Jesus. Vamos repetir juntos, irmãos? Vamos lá? Continue. Será que você pode falar isso para alguém que está próximo a você? Meu irmão, continue segurando na mão de Jesus. Continue, não desista. Continue segurando na mão de Jesus. Olha, queridos, olha só, o interessante é que quando o coração daquele pai foi tratado, como eu mencionei para vocês, e os demônios foram expulsos da vida daquele jovem, esperava-se que tudo ia ficar bem, que a coisa a partir dali ia fluir bem. Mas o que aconteceu? Surgiu o pior momento. A coisa não ficou por ali. O pai foi tratado, Jesus expulsou o demônio daquele jovem, mas o pior aconteceu, porque o que diz o versículo 26? O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. E o menino ficou como morto. E o menino ficou como morto. A ponto de muitos dizerem, ele morreu. Ele morreu. Quer dizer, parecia aqui então que o menino estava morto. Imagina a cabeça desse pai. Como é que deve ter ficado? Meu Deus, o que aconteceu com meu filho agora? A desgraça é completa agora. Surgiu a desgraça na minha família, na minha casa. Mas, meus irmãos, Jesus, ele ensina que mesmo quando ele tem que intervir, colocando a sua mão poderosa para quebrar as correntes de Satanás, nós precisamos caminhar com ele no meio de um processo de restauração da vida. A Bíblia diz o seguinte, lá no versículo 27, na continuação, né? Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou. O que é que Jesus fez com aquele menino? Tomou pela mão e levantou, diz o texto, e ele ficou em pé. Você vê que Jesus acompanhou o processo de restauração daquele jovem. Jesus acompanhou esse processo. Nós precisamos, é verdade, nós precisamos de Jesus para a nossa libertação, mas nós precisamos também do seu toque, do seu carinho, da sua orientação, da sua condução, porque, queridos, para a gente poder se levantar novamente das nossas batalhas, nós precisamos do Senhor. Foi por isso que a mão de Jesus ali continuou estendida em direção àquele menino. Pergunto a você, qual é o momento que você está vivendo? Qual é o seu momento?
Jesus está pronto para ouvir a sua história nesta noite. Você precisa de uma intervenção de Deus? Você está precisando de um milagre, de uma libertação na sua vida, em alguma área específica, você de repente sabe? Você está precisando? É nesse momento que eu quero dar um conselho para vocês. Não desista do Senhor. Continue segurando na mão de Jesus, para você aprender a andar com Ele, até mesmo o próximo passo. Não desista, para você aprender com Ele, e também a andar com Ele. Aí você pergunta para mim, mas até quando que eu vou ficar segurando nas mãos de Jesus? Até quando? Eu vou te responder, por toda a eternidade. Até quando que a gente vai segurar nas mãos de Jesus? Por toda a eternidade, porque é uma promessa da palavra de Deus, é uma promessa do Senhor para a nossa vida, e que a gente não pode esquecer. E a promessa de Jesus é Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos repetir juntos aqui na tela, vamos lá? O que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos andar de mãos dadas com o Senhor, sempre, para a eternidade, irmãos. Nós precisamos aprender a ser melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor patrão, melhor funcionário, enfim. Nós precisamos aprender a ser aquilo que o Senhor quer na nossa vida. E se você acha, porventura, que você já aprendeu tudo, você não tem mais nada para aprender, então você não descobriu nada da vida, meu irmão e minha irmã. Inclusive, o orgulho já tomou conta do seu coração. E você está caindo, e caindo, e caindo, e caindo, e você ainda não percebeu isso. Tome cuidado com o orgulho. Mas toda vez, queridos, que nós percebemos que nós precisamos mais da graça de Deus. Quantos aqui reconhecem que precisam da graça de Deus aqui? Deixa eu ver. Você reconhece? Você precisa da graça de Deus na sua vida? Toda vez que a gente reconhece que a gente precisa mais da graça, então aí nós nos parecemos com aquele menino. Nós somos parecidos com ele, que parece morto, mas está sendo levantado. Aos olhos humanos, aos olhos dos outros, já não tem mais jeito. Já não tem mais solução, mas é nesse momento que a gente vai vendo a graça de Deus transformando a nossa vida. É dia a dia, é passo a passo, é dia a dia, é em glória, aleluia, até sermos parecidos com Jesus. Glória a Deus. Nós somos como esse menino. Nós nos identificamos, que precisa ser erguido, que precisa ser levantado. Nós somos como ele, onde pessoas olham para um menino como esse e pensam o seguinte: desse aí não vai sair nada, isso aí não vai dar em nada, isso aí não tem jeito, até zombam da nossa fé, brincam da nossa fé, mas que a cada dia nós vamos sendo levantados é pela graça de Deus. Por isso que nós estamos aqui, porque ainda se nós estamos em pé, é porque a graça de Deus tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. E a última lição que eu quero deixar para o seu coração nessa noite é que Jesus, ele se importa com cada um dos seus filhos. Vamos repetir juntos, irmãos? Jesus se importa. Então veja bem, olha só, preste bem atenção em mim, para a gente caminhar para esse fim. Agora o pai do menino sai de cena, o menino também sai de cena, e Jesus agora começa a trabalhar com os seus discípulos. Agora é a vez dos discípulos. E por quê? Porque os discípulos, eles precisavam aprender também. Sim ou não, irmãos? O que eles perguntaram para Jesus lá no versículo 28? Senhor, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Olha, queridos, algo importante para a gente entender. Que nós precisamos aprender que Jesus, ele não se importa apenas com o aflito. Jesus não se importa apenas com aquele que não tem direção na vida, que não conhece o caminho, ou que não tem esperança, mas Ele se importa com cada um dos seus filhos. Ele se importa com todos nós, cada um dos seus filhos, e Ele usa, irmãos, aquilo que parece ser a nossa derrota espiritual, como uma motivação para uma maior busca. Glória a Deus.
Olha, eu ouso dizer o seguinte para vocês, que todas as pessoas que se aproximaram de Jesus não se sentiram rejeitadas por Ele. Todas as pessoas. Sabe por quê? Porque para Jesus todos aqui têm a mesma dignidade. Todos. Na Bíblia, Jesus se importou com esse menino endemoniado, lunático, da mesma maneira como Ele se importou com Zaqueu, que era um homem rico. Jesus se importou com uma mulher pobre, que tinha fluxo de sangue durante 12 anos, da mesma maneira como Ele se importou com a filha de Jairo, que estava morta, e essa menina era filha de um homem rico. Por que isso? Porque Jesus amava igualmente a todos e não fazia distinção de pessoas. Então, a boa notícia sabe qual que é? Que você sempre será tão bem-vindo para o Senhor. Você é muito bem-vindo no reino de Deus. E você vai ser tratado igualmente a todas as pessoas. Sabe por quê? Porque você tem um valor incalculável para Deus. E o livro de Atos, no capítulo 10, versículo 34, diz assim: reconheço por verdade, vamos ler juntos? Reconheço por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Olha, todos nós somos bem-vindos, seja o pobre ou o rico, seja o mais instruído como o menos instruído, o branco ou o negro, não importa, o alto, baixo, o mais gordinho, o mais magro, o corintiano ou o palmeirense, ou o São Paulino, santista, todos são bem-vindos no reino de Deus. Para Deus, irmãos, não existem pessoas especiais. Não, olha, o fulano é especial. Para Deus não há gente especial, porque Ele vê cada pessoa como um ser único e como alvo da sua graça, pois Ele deseja salvar todo mundo. E eu quero concluir com vocês pensando o seguinte: você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida? Você precisa hoje, nessa noite de ceia, onde nós vamos participar daqui a pouco da mesa do Senhor, você precisa de um milagre. Mas se você veio aqui apenas para buscar um milagre, é uma pena. Se você veio à igreja hoje, nessa noite, porque isso aqui é apenas o seu milagre, é uma pena. Porque você só vai sair daqui, você vai sair de uma situação difícil e vai entrar em outra. Porque a vida é assim, não é? A gente resolve um problema, no outro dia surge mais 2. Aí você resolve outros 2 problemas, surge mais 3. Aí você resolve os 3, surge mais 1. A vida não é assim, irmãos. Amanhã surgirão outras necessidades e intervenções de Deus na sua vida, e você poderá estar sozinho de novo. Mas o desafio que eu deixo para você é o seguinte: deixe Jesus segurar na tua mão. Deixe Jesus segurar na tua mão hoje, te levantar outra vez, ser o teu companheiro para todas as etapas da sua vida, e não vai faltar nenhum tipo de intervenção de Deus para você. Você pode crer nisso? Quer trazer Jesus para a sua história? Precisa de uma ajuda dele nessa noite? Está disposto a ser sincero com Ele, ou disposta a ser sincera com Ele e mudar no que for preciso? Se você nessa noite der um passo de fé, meu irmão e minha irmã, Deus vai te honrar, porque tudo é possível àquele que crê. Se você crer nessa noite, você verá a glória de Deus atuando na sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, temos tanta fome. Vamos ficar em pé juntos, irmãos. Temos tanta sede de ti, Senhor. Temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti.
Só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Cante. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só. Mais uma vez, declare bem alto que nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Glória a Deus. Se você precisa nessa noite de um milagre, seja em qual área for, eu quero que você dê um passo aqui rapidamente, porque nós queremos orar por vocês. Nós queremos abençoar a vida de vocês. Você que ouviu essa palavra, você quer ser liberto de cadeias, de prisões, você quer receber um milagre, está esperando o milagre do Senhor na sua vida, dê um passo de fé. Só Ele pode satisfazer a sua alma, meu irmão, como você cantou nessa noite. Quero convidar aqui a nossa equipe que pudesse nos ajudar, os nossos diáconos, para a gente orar por eles, abençoar a vida dos irmãos. Vocês que estão vindo aqui à frente, venham mesmo aqui bem à frente, para dar espaço para outros que estão chegando, e nós vamos orar. Eu quero convidar a igreja para nós participarmos desse momento. Vamos participar, estendendo as mãos aqui à frente, orando por eles. Levante a sua voz, estenda as suas mãos aqui para frente e ore por eles agora em nome de Jesus. Vamos levantar um clamor. Você que está aqui à frente, comece a orar nesse momento. Comece a orar e levantar um clamor em nome de Jesus. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Oh, aleluia. Deus quer realizar um milagre na sua vida. Um encontro com Jesus produz um milagre. Ele muda a sua história, Ele muda a sua vida. Creia nisso nessa noite. Creia que você vai sair daqui diferente. Você não vai sair mais a mesma pessoa, porque Jesus marcou a sua vida, como aconteceu na vida daquele pai que estava chorando, do jovem que estava enfrentando aquela situação difícil. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível ao que crê, meu irmão e minha irmã. Creia nisso. Creia que o milagre pode chegar ainda hoje na sua vida, na sua casa, na situação que você está enfrentando. Em nome de Jesus, levante a sua voz, igreja. E você que está aqui à frente, clame a Deus, porque Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós oramos a Deus, crendo no milagre. Nós cremos num Deus de milagres. Nós cremos num Deus que por nós tudo executa. Oh, um Deus maravilhoso, um Deus que realiza coisas grandes e poderosas, que levanta o abatido. Louvado seja o teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e abençoamos essas vidas, Senhor. Hoje é dia de milagre, Pai, para cada um deles. Senhor, assim como Tu encontraste aquele pai com aquele filho, assim como Tu encontraste aquela família que naquele momento, Senhor, vivia uma crise tão profunda, mas o Teu encontro foi transformador. O Teu encontro com eles gerou cura e transformação. Da mesma forma, Senhor, nós profetizamos nessa noite que o Senhor se encontra com cada pessoa aqui na frente, Senhor, com cada família representada. O Senhor sabe a dificuldade de cada um, a luta, a crise, Senhor. Se é enfermidade no corpo, na alma, se a crise é espiritual, é financeira, o Senhor sabe, mas o que importa é que o Senhor está se encontrando hoje com cada pessoa aqui à noite. O Senhor está tocando em cada vida através do Espírito Santo de Deus. E esse toque produz vida, esse toque traz salvação, esse toque traz cura para o corpo, traz cura para a alma. Receba nessa noite, meu irmão, aquilo que você veio buscar, aquilo que você veio buscar aqui na frente. Receba então das mãos do teu Senhor,
porque Ele está aqui hoje. Ele está aqui para te curar, para te levantar, para gerar aquilo que você veio buscar. Tenha fé, coloque o teu coração nisso, porque o Senhor está aqui nessa noite. No mesmo Jesus, o mesmo Jesus que nós lemos nessa noite, que salvou a vida daquele menino, esse Jesus está aqui hoje para atender a sua necessidade. Mas o melhor é que Ele quer o teu coração e a tua vida, para transformar, para fazer de você uma nova pessoa. Creia nisso, meu irmão. Hoje é tempo de receber o milagre de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Nada mais, Senhor, queremos declarar. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais